Deixa eu começar aqui, a gente já faz a resolução. Pessoal, então tá, desculpem aí, eu vou começar a gravação. Posso gravar, né, pessoal? Tem autorização de vocês para isso, não tem? Sim. Sim. Beleza. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou começar com as resoluções das questões da lista ali. A Vitória, ela disse que ficou com um pouco de dificuldade nessa questão, que é a questão de número 2. Eu vou copiar ela, tá? E vou colocar lá naquele outro material, e aí ela fica junto com a resolução lá, tá? Então é isso aqui. Bom, o que que acontece nessa questão aqui? Eu vou aumentar um pouquinho a fonte aqui, para a gente ter uma visualização melhor, e depois a gente, né, enfim, enxerga, né, resolve ela. Então, assim, o que que acontece? Na questão 28, tá, pessoal, diz o seguinte aqui. O lago Titicaca é um lago de água doce localizado. Então, ele localiza o lago. O cara sempre tem que apresentar uma situação na questão, aí vamos tentar até pensar por quê. O cara tem que apresentar, né, a situação na questão, né, num contexto, porque, veja bem, pessoal, não faz muito sentido você colocar uma questão fora de contexto. Calcule a pressão a não sei quantos metros de altura. Né? Então, ele tenta colocar num contexto, ele tenta contextualizar. Por isso também já tem uma introdução. Esse lago, o Lago Titicaca, se encontra a aproximadamente 4.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então, a primeira coisa que a gente tem é que ele não está ao nível do mar, ele está a 4.000 metros de altitude. Tranquilo, eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou colocar aqui a altitude do lago. Altitude do lago, tá? 4.000 metros. Então, tirei o primeiro dado dali. Tranquilo. Com o objetivo de estudar sedimentos depositados nesse lago, uma equipe de pesquisadores envia um pequeno submarino ao local. Tá, né? Isso é uma coisa bem comum. Né? Os caras colocam, né, dispositivos que podem mergulhar a grande profundidade para mergulhar por eles ao invés de colocar uma pessoa. Por exemplo, no resgate do Titanic, que os caras foram lá fazer o estudo do naufrágio do Titanic, os caras foram fazer o estudo, os caras também colocaram um submarino para ir a grande profundidade. Normal. Admita que a cada 1.000 metros de altitude, a pressão atmosférica reduza em 0,1 atm. Então, a cada 1.000 metros de altitude, a pressão atmosférica reduz em 0,1 atm. Ou seja, ao nível do mar, a pressão é 1 atmosfera, certo? Mas à medida que você sobe, a cada 1.000 metros, diminui 0,1. É isso que ele está falando aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar isso como um dado. Se a altitude do lago é 4.000 metros, tá? Esse lago, tá? A redução, eu vou colocar assim, ó, redução de pressão experimentada a 4.000 metros vai ser quanto? Ora, a cada 1.000 metros, 0,1 atm. Então, se a cada 1.000 metros 0,1 atm, a 4.000 metros, a redução de pressão vai ser de 0,4 atm. É isso, basicamente. Então, eu vou colocar o seguinte a partir daqui. Então, a pressão atmosférica naquele local, ela não é uma atmosfera. Por quê? Uma atmosfera é a pressão ao nível do mar. Se a pressão ao nível do mar é uma atmosfera e houve uma redução de 0,4 atmosferas, então a pressão atmosférica naquele local é 0,6 atmosfera. Tá? Por que 0,6? Porque a pressão atmosférica no lago, ela reduziu. Uma atmosfera de pressão é ao nível do mar. Se uma atmosfera de pressão é ao nível do mar, no nível do lago, é uma atmosfera menos a redução. Como você tem uma redução de 0,4, né, 1 menos 0,4 dá a pressão atmosférica local, 0,6. Bom, admita então, né, isso, né, deixa eu até ver onde é que estava, que a cada 1.000 metros a pressão reduz em 0,1. Estime em atmosferas a pressão total exercida sobre o submarino a uma profundidade de 200 metros. Aqui, né, a gente tem esse dado. Eu vou deixar ele destacado de vermelho, tá? E depois a gente vai usá-lo aqui. Veja que eu cheguei nesse valor, 0,6 atmosferas aqui. Como é que eu cheguei de novo? Eu tenho a altitude, eu tenho que a cada 1.000 metros reduz 0,1, então 0,4, 1 menos 0,4, 0,6. Parei. Vitória e turma, alguma dúvida até aqui? Não, professor. Então agora a gente vai fazer o seguinte, o que que acontece aqui? Nesse exercício, ele esperava que você conhecesse uma informação que não foi dada no enunciado. Então veja, só para a gente analisar o que que o enunciado faz, tá, pessoal? E aí a gente talvez entenda um pouco na necessidade do texto. Primeiro ele contextualiza, daí ele dá o dado, e aí ele cobra uma informação de vocês. Qual é a informação que o cara cobra de vocês aqui?
A informação que ele cobra, que talvez você não lembrasse aqui, mas que a gente batalhou em aula, foi o seguinte, ó, a cada 10 metros de água, né, a gente tem um aumento de pressão de 1 atmosfera. Como assim, professor? Só para vocês entenderem. Se eu mergulhar na água 10 metros, tá, na água, eu vou ter sofrido um acréscimo de pressão sobre o meu corpo de 1 atmosfera. Tá? Um acréscimo de pressão sobre o meu corpo de 1 atmosfera. A gente falou isso. A gente disse assim, ó, uma coluna de água de 10 metros de altura equilibra 1 atmosfera de pressão. A cada 10 metros de água, 1 atmosfera. Aumenta 1 atmosfera. Tá? Você vai mergulhar no lago. Né? Então, a cada 10 metros que você mergulha, 1 atmosfera. Professor, isso não foi dado. É exatamente, não sei se vocês estão percebendo, o que ele está cobrando aqui. Ó. O que ele está cobrando aqui é que vocês se lembrem que uma coluna de água de 10 metros representa 1 atmosfera. Só que você não está a 10 metros, você está, na verdade, a 200 metros. Então, se você está a 200 metros, somente a água do lago, ela exerce sobre o seu corpo uma pressão de 20 atmosferas. Por que 20? Olha, 10 metros, 1 atmosfera. 200 metros, 20 atmosferas. É isso, basicamente. Até aqui, tudo bem? Para, esse ponto aqui, ó, esse último ponto aqui, ele foi compreendido aí por todo mundo? Sim, professor. Então, agora eu vou calcular a pressão total. A que pressões eu estou sujeito? Bom, eu estou mergulhado no lago. Se eu estou mergulhado no lago, a pressão total que eu estou experimentando é a pressão da água, ou seja, 20 atmosferas, mais a pressão atmosférica local. Ou seja, eu estou experimentando, vou colocar desse jeito aqui, ó, uma pressão total, que eu vou colocar sobrescrito aqui, ó, tá? Uma pressão total, certo? Ó, que vai ser o quê? Essa pressão total, certo, pessoal, vai ser igual. Depois eu vou colocar tudo de vermelho aqui. Essa pressão total, né, que eu estou experimentando, vai ser o quê? Vai ser a pressão atmosférica. Deixa eu só tirar isso aqui que não ficou legal. Pressão atmosférica do local, a pressão atmosférica do local, mais a pressão exercida, mais a pressão, agora sim, pressão exercida pela água do lago. Você vai somar as duas pressões. Sempre que você está dentro de um líquido, tá, e esse líquido está aberto para a superfície, está aberto para a atmosfera, a pressão total sobre o seu corpo é a pressão atmosférica mais a pressão exercida pelo líquido, nesse caso pela água. Então, aqui eu vou somar essas pressões e eu vou ter a pressão total em atmosferas. A pressão atmosférica local, a gente calculou aqui, ó, 0,6. Então, 0,6 atmosferas. Mais a pressão exercida pela água, que são 20 atmosferas. Então, no total, a sua pressão, nesse caso, é 20,6 atmosferas. É isso aí. Essa é a pressão que você está experimentando nesse caso aqui, ó. Tá? Como que eu cheguei... Deixa eu botar de outra cor, só para a gente destacar. Como que eu cheguei nesse resultado? Olha, sempre, pessoal, lembra que, por exemplo, ó, tá? Aqui, ó. Vocês estão enxergando essa garrafa aí? Sim. Tá. Tem uma coluna de água, tá? Um pouco de água aqui dentro. A pressão no fundo da garrafa é a pressão da água. Por que a pressão da água? A garrafa, estão enxergando, ó, tá fechada. Tudo bem com isso? Sim ou não? Sim. E agora, eu abri a garrafa. Ela está em contato com a atmosfera? Sim ou não? Sim, né? Sim. Então, agora a pressão não é mais uma pressão da água. É a pressão atmosférica mais a pressão da água. No meu caso aqui, eu vou considerar que a Alegrete está ao nível do mar. No meu caso aqui, é 1 atmosfera de pressão, mais a pressão exercida por essa água aqui sobre o fundo da garrafa. Lá no Lago Titicaca, a pressão atmosférica não é 1 atmosfera, é 0,6. 0,6 daquele local com 20 da água dá 20,6 atmosferas. Deu para compreender o raciocínio aí, pessoal? Sim. Sim. É isso aí. Vitória, tudo tranquilo agora? Tudo tranquilo, ficou até mais simples do que uma coisa bem mais bagunçada. Na verdade, essa questão aqui, Vitória, assim, ó, tu pode tranquilamente fazer ela por proporção, como eu fiz aqui, ó, tranquilamente fazer por proporção. O único dado aqui, Vitória, que na verdade talvez faltasse aqui pra gente lembrar, é exatamente esse dado aqui, ó, tá? Que é o dado da água, né? Que a cada 10 metros tu aumenta 1 atmosfera de pressão, é o único dado. Então é isso, não tem muito mais.
Aqui eu queria deixar claro uma coisa para vocês, já que a gente falou de Enem, pessoal, eu tinha, né, agora eu não vou achar aqui, também não vou ficar procurando toda hora que eu lembro de alguma coisa, ficar procurando, tá? Mas assim, eu tenho uma questão do Enem, acho que de 2016, 2015, que é uma das provas recentes, tá? De Enem aí, que cobra essa informação, que o cara tem que lembrar que a cada 10 metros de água, se você afunda na água, né, que a cada 10 metros de água sobre o seu corpo, a pressão aumenta de 1 atmosfera, tá? Então tem isso também já caiu na prova do Enem. Aqui, deixa eu só fazer uma análise rápida sobre isso aqui, porque me chamou a atenção um negócio aqui, tá? Eu peguei aqui para vocês verem, ó, a prova do Enem de 2020, tá? Então, assim, ó, isso aqui, pessoal, essas duas questões aqui, só para localizá-las, são questões de primeiro ano, tá? Essa aqui, ó, veja só, a questão de número 3, ó, e a questão de número 4 de 2020, ó, são questões de pressão, são questões de hidrostática, ó. Então, veja, nessa prova aqui, que foi a prova de 2020, duas questões sobre assuntos que a gente já trabalhou, já apareceram na prova, tá? Essa outra aqui é uma questão que mistura, na verdade, eletricidade com calorimetria, isso aqui só no final do terceiro ano para fazer, mas enfim. Então, é isso, tá? Então, só para vocês verem como aqui, por exemplo, o assunto que a gente trabalhou ano passado apareceram 2 vezes na prova aí para vocês. Enfim, tá? Tirei a prova dali, vou fechá-la novamente, e aí eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou voltar para a lista, tá? Aí eu pergunto aqui, alguma outra aí, pessoal? A Vitória pediu a 2 aí, vocês têm alguma outra aí que ficou com dúvida aí? Vocês querem, ó, 2, deixa eu ver, a 3, não sei se vocês, né, a 4, não sei se alguém ficou com dúvida aí, a 5, 6, a 7, nada? Eu poderia fazer a 5 só por uma questão de tirar uma dúvida minha aí, professor. A 5 podemos fazer. A 5, na verdade, eu não me lembro quem foi que perguntou no privado ali pra mim, não sei quem foi que falou comigo no privado. Uma pessoa me perguntou no privado. A pessoa que me chamou no privado para falar sobre essa questão tá por aí? Luiz Felipe. Tá. O Luiz Felipe me chamou no privado, pessoal, e a questão 5, tá? Ela tem um erro de digitação. Essa questão 5 aqui, ó, tá? O grande problema dela é esse aqui, ó, tá? Na letra D, ó. Por que saiu digitado errado? Ah, eu tirei do Super Pro. O Super Pro é uma prova que fornece questões pra gente. E lá no Super Pro apareceu aqui, ó, em vez de quilograma por litro, apareceu grama por litro. Professor, você tem certeza que é quilograma por litro aí? Fui procurar depois a questão na internet. Procurando essa questão na internet aqui, ó, tá? Catando ela na internet, a alternativa à letra D é 0,475 kg por litro. Então tem um erro de digitação na questão. Aqui eu digo para vocês o seguinte, se vocês fizeram ali essa questão, mostraram a equação que utilizava e tal, eu vou considerar certo sem problema nenhum, porque a culpa não é de ninguém aí, a não ser do próprio site que forneceu a questão. Então, só para deixar claro, a alternativa aqui está digitada errada. Por via das dúvidas, nós vamos fazer a questão de número 5 aqui, tá? Então, assim, ó, o que acontece na questão de número 5? Essa aqui, cara, é a aplicação direta da equação, tá? Então, assim, essa aqui, né, enfim, trivial, tá? Então, assim, na questão 5 diz assim, há uma legislação específica do Ministério da Saúde para produtos comestíveis. Bom, eu ia fazer uma piada, mas deixa quieto. Como sorvetes que estabelece, dentre outras normas, que o volume de 1 quilo, estranho isso aqui, que a massa, né, de 1 quilo desses produtos deve ser de... não, mas tá a interpretação, ó. O volume de 1 quilo, volume correspondente a 1 quilo desses produtos, deve ser de 2,105 litros. Assim, é correto afirmar que a densidade recomendada para esses produtos é quanto? Então, ó, você tem a massa e você tem o volume em litros, tá? Então, o que acontece aqui? Eu vou calcular a densidade. A densidade, né, pessoal? Deixa eu colocar para baixo. Densidade, a gente calcula assim, ó. Densidade igual massa dividido pelo volume. Não tem nada demais, tá? Então, eu vou colocar massa e aqui eu vou colocar volume, tá? E aí, né, a questão ela fica assim, ó. Tá? A massa é 1 quilograma, né? Dividido pelo volume, que no caso é 2,105 litros. E aí você vai ter a resposta, né? Que é exatamente aquela resposta que você tem ali, ó. 0,475, tá? Deixa eu achar aqui. 0,475. Mas aí que tá o problema, ó. Erro de unidade, quilograma por litro. Tá? Então ali, na verdade, o grande problema foi a unidade digitada na letra D Dinamarca na questão. A conta em si é essa aqui. Não tem o que fazer com ela. É muito trivial. Não tem transformação para isso, tá, pessoal? Então, se efetivamente ficou dúvida como o Luiz Felipe ficou, é porque a questão tinha esse problema aí, tá? Ficou alguma dúvida nela ainda?
Não, professor. Tá bem. E é isso então, né? Não sei se alguém tem mais alguma questão que gostaria de pedir ali e tal. Nada mais? Deixa eu só verificar uma coisa que já lhe digo se... Vou fazer uma coisa aqui, só deixa eu fazer um negócio aqui. Pode verificar tranquilo aí, sem problema, tô no aguardo aqui, tá? Estamos aqui para isso. Só fazer uma pergunta aqui, pessoal. O que vocês marcaram nessa questão 7 aí? Estão enxergando ela aí? Sim, eu marquei Tá. o registro 2, professor. O bem Tranquilo. Alguém Eu marcou? também. Tranquilo. E por que o 2? porque ele é o mais embaixo, então tem toda a pressão ali da água e ainda... A coluna de fluido é maior. A altura, né, gente? A altura a gente vai ter, ó. A altura sempre, pessoal, a gente sempre mede na vertical, tá? Então, só para eu vou fazer uma forma, que não seria uma linha aqui, só para vocês verem. A altura para esse registro 2 aqui, ó, de água sobre o registro 2, vai ser a maior possível, tá? Então, assim, ó, só para vocês entenderem. A altura de água para esse registro 2 vai ser toda essa altura aqui, ó. É a maior altura que a gente tem ali, tá? Então, basicamente, é o maior registro, a maior altura que a gente encontra de água sobre o registro é essa altura aqui. Não interessa essas voltas aqui, pessoal, tá? O que interessa é a altura da superfície livre da água até o ponto que eu estou considerando. Essas voltas não modificam a altura. Lembre que a altura a gente mede sempre na vertical. Então, por isso, fica o registro de número 2 e, justamente, né, sobre o registro de número 2, com uma altura maior, a pressão vai ser maior aí, tá? Então é isso, não tem muito mais. Bom, se não tem mais nenhuma dúvida, né, daí a gente passa. Deixa eu só aguardar o colega ali para ver se ele se achou. Na notação científica da 6, professor, porque eu tive que Tranquilo. arredondar para 3, 10 na 5. Vamos fazer aqui, eu confesso que eu não fiz a questão, vamos fazer ela aqui, ó, tá? Então, questão de número 3, tá? Então, o que acontece na 3 aí, bicho? Deixa eu resolver aqui. 6, professor. Ai, desculpa, tá? Na questão 6. Então, na questão de número 6, tá? Então, assim, na 6, cara, diz o seguinte, ó. O valor da pressão registrada na superfície de um lago é 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Cara, esse 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado é o valor de uma atmosfera em Newton por metro quadrado. Ó, exatamente o que ele está dizendo aqui, ó. 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado é o valor de uma atmosfera. Aqui eu vou chamar a atenção. Esse exercício, ele dá esse valor, tá? Esse exercício, ele dá esse valor. Não é sempre que dá. Eu não vou esperar que vocês decorem valor, pessoal, porque, assim, é chato ficar decorando coisa. Mas, assim, se você for fazer, por exemplo, o Enem, se for fazer uma prova dessa, pode acontecer do cara não ter dado o valor. Em geral, o Enem dá. Aqui, deixa eu até comentar um negócio sobre a prova do Enem. Isso é muito interessante sobre a prova, tá? E é uma perspectiva que eu tenho. Eu vou colocar, eu vou resolver a questão, mas deixa eu colocar um negócio. Primeira coisa que eu acho, Enem é muito importante. Eu sou favorável à prova do Enem. O que eu acho é que o Enem perdeu um pouco das virtudes ao longo do caminho. Um dia a gente pode discorrer mais sobre isso, tá? Eu posso falar por que eu acho favorável e por que eu acho que o Enem se perdeu ao longo do caminho. Eu posso falar isso para vocês se um dia vocês quiserem que eu fale. Agora, o Enem, ele não... E isso eu acho muito interessante. O Enem, ele não cobra decorar. É mentira... Deixa eu só deixar claro uma coisa aqui. É mentira aquela pessoa que diz assim, ó, Enem é só interpretação. Tem que ter conhecimento também, tá? Tem que ter conhecimento também. Então, se tu vai só com a interpretação do Enem, tu vai desarmado. Eu vou ser claro. Mas tem que ser bom na interpretação em Enem. Isso é um fato. Agora, só interpretar em Enem é mentira. Isso não existe, tá me entendendo? Mas a grande vantagem que eu vejo é que ele não é aquela prova que quer que tu decore coisa. Então, em geral, em prova de Enem, tu não precisa ficar decorando esses valores. Em geral, tá? Tu não precisa ficar decorando esses valores. A gente, normalmente em aula, bate tanto em cima desses valores que quando chega na prova do Enem, normalmente tu lembra disso. Normalmente tu lembra. Mas se não lembrar, em geral, a prova dá os valores. O que eu acho muito interessante. Aqui eu já falei um negócio que é a minha maneira de encarar o negócio. É assim, ó. Cérebro, a gente não tem que ficar atulhando de coisa. A gente tem que saber usar a informação de maneira produtiva. A gente tem que saber trabalhar com a informação. Basicamente é isso. Então a prova, ela tende a ser uma prova, né? A ser uma prova que cobra a tua capacidade de utilizar a informação. O que eu acho uma coisa muito boa. E aí, vem justamente, entra naquilo que o Arthur me perguntou.
Talvez por isso ela tenha tanto texto, para ver se tu consegue retirar daquele texto a informação que é necessária para resolver a situação. Porque é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que reconhecer o que é importante, filtrar o que é importante e, a partir dali, trabalhar com essa informação. É isso que essa prova tem, que difere das outras provas e que eu acho que é um caráter interessante da prova. Que eu acho que é uma das coisas interessantes da prova. Tem mais coisas que eu acho interessante nela, que a proposta eu acho interessante, mas que ao longo do tempo foram se perdendo. Esse caráter ainda não se perdeu, tá? Esse caráter ainda não se perdeu. Mas tem algumas coisas na prova, enquanto processo seletivo, que eu acho que podem melhorar, tá? E é isso. Enfim, se bem que esse ano nem sei se a gente não sabe ainda quando vai ter o Enem, né? Mas isso não sou eu fazendo nada, só estou falando um dado, a gente ainda não sabe quando vai ser o Enem. Isso ontem, eu estava vendo, trocou, né, no Ministério da Educação a pessoa responsável pela organização da prova. Ainda não tem uma nova pessoa, não tem uma nova, e quando tiver uma nova pessoa, não tem uma nova data, então a gente ainda está esperando o que vai acontecer. Só estou dando a informação. Ponto. Não é para polemizar, é só para dar informação. Não é o objetivo gerar polêmica. Então, assim, o valor da pressão registrada na superfície de um lago é 1 atmosfera, 1 vezes 10 a 5 newton por metro quadrado. O mergulhador se encontra nesse lago a uma profundidade que ele constata 3 atmosferas. 3 atmosferas. Bem, então ele tem um dispositivo, sei lá o que é, né, na mão dele lá, né, que ele mede 3 atmosferas de pressão. Sabe-se que a densidade da água vale 1 grama por centímetro cúbico. Ou outra unidade aqui que também é bem importante. 10 a 3 quilogramas por metro cúbico. 1.000 quilos em 1.000 litros. 1.000 quilos em 1.000 litros. Tá? O módulo da gravidade é 10. A qual profundidade esse cara se encontra em relação à superfície? 20 metros. Por que 20 metros? Vamos pensar por essa questão. Não precisa fazer notação científica aqui, mas depois, se tiver a tua dúvida, eu tiro. Se 10 metros de água é 1 atmosfera, 20 metros de água é 2 atmosferas. Sim, 20 metros de água é 2 atmosferas. 10 metros é 1 atmosfera. Então, até vou colocar isso aqui lá na resolução daquela questão, tá? Então, assim, ó, o que acontece? Ó, 10 metros de água é 1 atmosfera. Então, 20 metros, certo, de água correspondem a quanto? Ora, 20 metros de água correspondem, né, necessariamente a 2 atmosferas. Mas, professor, ele mediu 3 atmosferas. Exatamente, ele mediu 3 atmosferas e é por isso que ele está a 20 metros. Porque a pressão total, eu vou colocar assim para vocês, tá? A pressão total a qual o querido está submetido é qual? A pressão total a qual ele está submetido, considerando que ele está num lago, é a pressão atmosférica mais a pressão exercida pela própria água em si. Esse H é maiúsculo, tá? Pela água em si. Então, nesse caso aqui, ó, só botar isso aqui certinho para ficar legal para vocês, ele se encontra com uma pressão total de quanto? A pressão total é 3 atmosferas. 3 atmosferas. Da onde é que vem essas 3 atmosferas? 1 atmosfera do ar e 2 atmosferas da água. E aí, no total, dá quanto? 3 atmosferas. Então, ele se encontra a quanto? 20 metros de água. Não sei se me fiz claro aí no exercício. Sim, professor, deu para entender bem. É só isso. É só isso. Eu não sei qual foi a tua dúvida, mas assim, ó, não precisa... Na verdade, essa notação científica ela foi dada para quê? Justamente por aquele motivo que eu falei, para ver se tu conseguia filtrar e ver assim, ó, não, eu vou precisar desse troço, eu não vou. E aqui, nesse caso, foi mais um dado desnecessário. Os caras colocam isso muito em prova também, para ver se... Qual é a tendência da gente? Qual é a tendência da gente? Isso é natural. Eu não estou culpando ninguém. A tendência da gente tem um número, a gente quer usar. Isso é natural, a gente quer usar. Só que a gente, como eu disse, a gente pode ter um caminho mais curto. O caminho mais curto, nesse caso, era lembrar que 10 metros de água é 1 atmosfera, 20 metros são 2, tá, 2 atmosferas, mas ele tá 3, mas aqui tá dentro da água, então tem a atmosfera externa, a atmosfera do ar, tá ligado? Então 20 metros de água. Só pra gente generalizar, 20 metros de água, 3 atmosferas. 30 metros de água, 4 atmosferas. 40 metros de água, 5 atmosferas. Porque são as 4 da água mais uma externa. Tá entendendo? No caso do Titicaca, né, tu tem a pressão da água sobre o teu corpo e 1 atmosfera de fora. Opa, não é 1 atmosfera de fora. No caso do Titicaca, 0,6, porque o lago Titicaca é um lago. Ele não tá ao nível do mar, ele tá a não sei quantos mil metros de altura aí, 4.000. É isso aí. Essa é a história. Tá entendendo como é que é o negócio? E aqui, só pra gente discutir um negócio, ó, olha só.
No caso do Lago Titicaca, né, a pressão atmosférica local é 0,6 atmosferas. Tá? Então, assim, a pressão atmosférica, a pressão do ar é 0,6. Ao nível do mar é 1. É visível que uma pessoa que vive ao nível do mar, ela vai subir para esse local e vai passar mal. O ar é mais rarefeito, como o pessoal costuma falar. Isso é um efeito bem comum. Então, por exemplo, tu vê jogador de futebol, né? O cara tá acostumado a jogar aqui no Rio Grande do Sul, tá acostumado a jogar aqui no Brasil, tá acostumado a jogar no Rio de Janeiro, que são cidades aí... Rio de Janeiro é uma cidade, né, de praia, então não preciso dizer que é o nível do mar. Então, o que que acontece? A pessoa vai jogar lá no Rio de Janeiro, joga no Rio de Janeiro, vai subir para jogar Libertadores lá na altitude, na Bolívia lá. Aí o cara passa mal. É o que acontece. Aqui só uma curiosidade, pessoal. Assim, ó, a título de informação, tá? Eu isso só para contar uma história, na verdade, a aula tá leve. Então, assim, ó, durante muito tempo, tá? Eu gostava de correr, até hoje eu corro, mas eu gostava de correr, eu competia, né? Eu era competidor de corrida, assim. Eu tô olhando daqui, eu não posso mostrar para vocês, porque se eu mexer no computador, desliga aqui o fio. Mas eu fui competidor de corrida, assim. Eu gostava de correr maratona, né, que é aquelas provas, assim, que é coisa que doido faz, que tem prova de 42 quilômetros de corrida, sabe? E é isso, assim, eu corri fora já do Rio Grande do Sul, corri em São Paulo, corri no Rio. Esse ano passado eu ia correr em São Paulo, mas teve a pandemia. E é isso, eu gosto de correr. E aí, só para chamar a atenção, assim, os maratonistas de elite, né, os quenianos, maratonistas de elite, o Kipchoge, o Bekele é etíope, na verdade. Mas, enfim, esses caras que são corredores de elite, eles treinam na altitude. Tá? No Brasil, no caso, os corredores de maratona de elite, eles treinam na Colômbia, na altitude. E por que eles fazem isso? Por que eles treinam na altitude? Porque eles treinam numa pressão atmosférica menor, num lugar onde o ar é rarefeito. Então, quando eles caem para um local ao nível do mar, por exemplo, o cara vem e treina na Colômbia lá, aí o cara vem correr aqui no Rio de Janeiro, ele está habituado a correr numa pressão menor, com ar rarefeito. Aí o cara chega aqui e voa, velho. Voa. Os caras voam, os caras são finos e voam. É uma curiosidade a respeito disso, assim, tá? Que é um efeito fisiológico bem claro da pressão atmosférica no teu corpo. Pessoal, existem várias outras situações relacionadas com a pressão atmosférica, que são cotidianas, mas assim, ó, que talvez vocês não tenham percebido, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar um negócio aqui para vocês. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa ou foi meu WhatsApp? Foi alguém aqui no chat. Aconteceu com o meu time. O meu time. Professor, eu tinha levantado a mão. Aham. A baixa pressão também não pode causar um efeito diferente, tipo, de uma pressão muito baixa. Que nem uma pressão alta diminui o oxigênio que vai pro pulmão, né? Deixa eu só achar isso aqui, canudinho e pressão atmosférica, eu já te respondo, tá? O que acontece, né? Deixa eu só achar isso aqui, tá? E aí eu vou te mostrar como funciona aqui. Ó, isso aqui, pessoal, tá? Deixa eu botar essas imagens aqui, ó. É como funciona, tá? Um canudinho, tá? Ou uma erva de chimarrão, ou uma bomba de chimarrão, essas coisas todas. Então, deixa eu colocar um pouquinho maior aí para vocês verem, ó. Ó, como você pode perceber, ó, deixa eu ver se eu consigo abrir uma nova, deixa eu abrir essa imagem em si, vamos ver se a gente consegue ver ela aqui, tá? Ver se eu só quero a imagem, ver se eu consigo pegar ela grande. Aí, então, por exemplo, aqui, ó, tá? Isso aqui, ó, é um canudinho, tá? Dentro de um copo com um líquido ali. Essa imagem tá muito mal feita, né? Mas tudo bem, tá? Só pra gente ter uma ideia do que acontece. Então, assim, ó, como que funciona isso? Ou mesmo uma bomba de chimarrão. Olha aqui, ó. Aqui tem uma questão. Depois eu vou falar sobre isso. Então, aqui tu tem um líquido, ó, que tu vai sugar através de um canudinho, ou através de uma bomba de chimarrão, né? Um dispositivo desse. Como é que tu faz? Tu suga, né, o canudo. Mas por que esse líquido sobe? Pessoal, essa questão aqui, que é uma questão, assim, cotidiana barbada, tentem achar uma explicação aqui, baseado na, assim, depois tu anota, faz o favor aí, anota a tua pergunta que eu vou responder ela na sequência. Não esquece de me perguntar de novo. Só antes da gente responder a tua pergunta, só vou fazer o seguinte, vamos pensar nessa situação aqui. Por que quando eu sugo um canudinho aqui, o líquido sobe pelo canudo? E aí eu vou tentar encaixar com a tua pergunta lá. Tá empurrando o líquido também? Porque a pressão atmosférica tá favorecendo isso, empurrando o líquido ali. Tá, mas vem cá. E eu não tô com o meu nariz aberto, as minhas vias aéreas não estão abertas para a atmosfera também, não tá entrando ar no meu corpo?
Se isso é verdade, e eu acredito que seja, se o ar está entrando pelo meu corpo, a pressão atmosférica está atuando na superfície do líquido, mas está atuando no meu corpo. Não há diferença de pressão entre o meu corpo e a superfície do líquido. Está entrando ar no meu corpo, senão eu não vivo. Aí vem um negócio, tá? Aí é que vem um negócio. Eu estou colocando isso no contexto porque essa situação que eu estou colocando aqui, trivial, é uma questão de prova, de concurso, assim, que me ocorreu na cabeça. Não é necessariamente uma questão de Enem, tá? O que acontece, pessoal? Diafragma, tá? Diafragma, pulmão. Ó, isso aqui, ó, não sei porque ficou grandão assim, porque eu aumentei antes ali. Tá, então assim, ó, o que que acontece, ó? A gente tem, né, isso aqui como sendo os pulmões da gente, tá? Isso aqui é o nosso pulmão. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Quando a gente tem o pulmão, né, a gente faz o seguinte, ó, abaixo do pulmão, a gente tem essa musculatura aqui, ó, que é o diafragma. O diafragma, ele faz o seguinte, ele aumenta e diminui o volume do pulmão. Ele trabalha com o pulmão. Quando tu suga um canudo, o diafragma, que é esse músculo aqui, ele força uma redução de pressão do teu pulmão. O diafragma, que é esse músculo, ele trabalha fazendo com que a pressão no interior do teu pulmão fique menor do que a pressão atmosférica. Como a pressão no teu pulmão fica menor que a pressão atmosférica pela ação do diafragma, a pressão atmosférica externa é maior que a pressão interna do teu corpo e o líquido sobe. Basicamente é isso, entenderam? Por que quando eu coloco, ó, o canudo aqui, ó, tá? O canudo aqui e não sugo, o líquido não vai. Pensa comigo, ó, a pressão atmosférica tá atuando aqui, tá atuando. Mesmo que não seja mostrado, se eu não tô com a boca ali, ó, a pressão atmosférica tá atuando aqui. Então veja, quando eu não tô com a boca ali, aqui tem ação na pressão atmosférica e aqui também. Então não há diferença de pressão e por isso o líquido não sobe. Quando eu sugo, coloco a boca ali, eu reduzo pela ação do diafragma a pressão interna do meu corpo, e ao reduzir a pressão interna do meu corpo, que se torna menor, como eu disse, do que a pressão atmosférica, o líquido sobe. É isso que acontece aí, tá? Então, esse é o funcionamento do nosso organismo, por assim dizer. Deixa eu ver se eu não acho outra aqui que coloque isso melhor. Deixa eu só voltar aqui, para a gente ver se não tem uma que coloque as duas pressões ali. Deixa eu ver essa aqui, vamos ver uma coisa aqui. Talvez coloque isso. Essa imagem aqui tá meio ruimzona. Deixa eu ver. Ver se não tem. Tá muito pequeno. Que coloque as duas situações, tá? Não tem. Mas tudo bem, vocês entenderam qual é que é a situação aí. Então você reduz a pressão interna do seu corpo. A pergunta do colega, em linhas gerais, foi a seguinte: ele vai me corrigir. Essa redução de pressão não pode causar um efeito fisiológico aí? Em linhas gerais foi isso. Se tu puder repetir a tua pergunta de maneira completa, eu agradeço aí, bicho. Tu tá por aí ainda, meu? Opa. Tá certo. Aqui é um colega aí que enfim. Pessoal, a pessoa que me fez uma pergunta aí, tá por aí, eu não lembro não vi quem foi. Será que pode repetir a pergunta para mim? Tá. Opa, fui eu, professor. Daí, Thales, qual foi a tua pergunta, bicho? Só para mim contextualizar aqui e responder isso. Se na forma contrária, tipo, com a pressão muito alta, a gente recebe menos oxigênio no pulmão. E com a pressão muito baixa. Pera aí, vamos com calma. Vamos mudar isso. Vamos pensar um pouco. Como pressão muito alta? A pressão muito alta do nosso corpo, tu tá falando? Tipo, na altitude muito alta. Tá, se tu estiver num lugar muito alto, tá, tu recebe menos oxigênio, porque basicamente, tá, tu tá num ponto mais elevado. Então a camada de ar sobre o teu corpo é menor. O ar é mais rarefeito. Por que que isso causa, sei lá, um efeito fisiológico? A pessoa cansa mais facilmente, a pessoa fica com tontura mais facilmente, enfim. Basicamente, deixa eu fazer uma pergunta de biologia para vocês. Como se chamam as células do sangue em biologia que são responsáveis pelo transporte de oxigênio? Hemoglobina? Essa é a molécula que tem dentro dessa célula, que é responsável pelo hemácia. Então, são as hemácias têm uma molécula dentro delas, que são as moléculas de hemoglobina,
que se ligam ao oxigênio e aí vão para o pulmão e fazem a troca gasosa nos alvéolos pulmonares. Olha só, professor de física, hein? Até parece, depois vocês falam isso para a Paula, professora de biologia? Sim. Mas não fala que eu falei isso, que senão a Paula vai ficar louca comigo. Acho que tá certo. Mas a ideia é a seguinte, bicho. Então, assim, ó, o oxigênio se liga na hemoglobina e vai para os alvéolos. Só que acontece assim, ó. Quando tu tá ao nível do mar, tá? Tu tem uma certa quantidade de hemácias ali. Tu vai para altitude, a quantidade de hemácias não muda. Aí tu chega lá e tem menos ar. A quantidade de hemácias é insuficiente para captar oxigênio suficiente para o teu corpo. A tua demanda de oxigênio, ela tem um nome. Essa eu conheço. Essa Paula acho que não vai saber o que é. A demanda de oxigênio, a tua eficiência de consumo de oxigênio é chamada de VO2 máximo. Tá? VO2 máximo. Essa é a tua eficiência de consumo de oxigênio. Essa demanda é fixa. O que tu precisa de oxigênio é fixo. Aí tu tem uma certa quantidade de células que está adaptada para tu viver ao nível do mar. Entendeu? Aí tu sobe para a altitude. A quantidade de células não muda. Elas são capazes de captar uma quantidade de oxigênio. Só que como tem menos ar, elas captam menos. Mesmo que a quantidade de células não mude, elas captam menos. Porque tem menos ar. Daí vai menos para o teu corpo. A troca gasosa no pulmão fica prejudicada. Então, o que os caras fazem? Então, por exemplo, você já deve ter visto esse efeito. O cara sobe para a altitude e fica lá um tempo. O jogo é... sei lá, tá? O jogo é semana que vem. Aí o cara sobe umas 2 semanas antes lá e se adapta à altitude. O que o corpo faz? Ele produz hemácias. Ele produz mais células. Por que ele produz mais células? Porque ele precisa captar mais oxigênio. Como tem menos oxigênio lá, então ele vai fazer o seguinte, não tem como produzir oxigênio. Então o que eu consigo fazer com o meu corpo? O corpo se adapta. Eu vou lá e faço assim, ó, eu produzo mais hemácias. Porque daí, com mais hemácias, eu capto a quantidade de oxigênio necessária. Com aquela quantidade fixa de hemácias, eu não vou conseguir fazer isso. Basicamente é isso aí. Essa é a história que acontece no meio do negócio. E é por isso que os corredores que eu citei, eles treinam na altitude. Como eles estão na altitude, eles têm mais células para captação de oxigênio. Como eles têm mais células para captação de oxigênio, desce aqui para as regiões de baixa altitude, ao nível do mar. Tá, tem oxigênio sobrando. Daí eles captam o oxigênio com mais eficiência e, obviamente, né, eles vão correr com mais eficiência, porque o oxigênio, obviamente, movimenta todo o teu corpo, musculatura, enfim, tá? Todo esse negócio aí que eu não vou entrar na fisiologia disso. Mas é por aí, bicho. Então, acho que deu para dar uma explicação aí legal disso. Não sei se eu matei a dúvida aí. Tá? Matou sim, professor. Era isso. Bom, pessoal, então hoje a gente terminou essa parte aqui, tá? Agora já são 11h15. Eu vou encerrando a aula de hoje, tá? Eu agradeço aí a presença de vocês. E é isso, cara. Obrigado aí pela aula e nos vemos na semana que vem. O fôlego é isso. O fôlego aqui que o Arthur perguntou, tá? Tchau, Vitória. Então, assim, ó, o fôlego como é que é o... Quem perguntou, que o Arthur perguntou, é isso. O fôlego, na verdade, tem a ver, a falta de fôlego tem a ver com isso, com a tua captação ou não de oxigênio. Por exemplo, tu começa a correr muito rápido, a tua capacidade de captar oxigênio não dá conta do que tu tá demandando. Quando tu aumenta a tua velocidade numa corrida, tu precisa de mais oxigênio, só que tu não tá adaptado àquilo, ou tu começou a correr muito rápido, então tu vai cansar mais fácil. Por quê? Porque tu não tem oxigênio. Então, ou tu diminui o ritmo ou tu para, justamente para que o teu corpo consiga demandar o oxigênio que precisa para executar aquela tarefa que está fazendo. É isso. Um atleta bem treinado, ele, em geral, demanda menos oxigênio do que uma pessoa destreinada. Tá? O nome disso é VO2 máximo. Um atleta de elite, ele tem um VO2 máximo elevadíssimo, ou seja, ele pega oxigênio e consegue produzir movimento com pouco oxigênio com muita eficiência, ao contrário do que acontece normalmente com a pessoa destreinada. Tá? Thales. Então, uma pessoa, tipo, por exemplo, uma pessoa sedentária que tem pouco fôlego, ela vai fazer uma atividade muito gastativa, ela só necessita mais de fôlego para fazer aquela atividade, não que ela tenha pouco fôlego. Na verdade, não é fôlego, é oxigênio, né? Na verdade, é o oxigênio que a pessoa precisa, né? Ela não tem capacidade de usar o oxigênio com eficiência, porque ela é destreinada. Tá me entendendo? Então, o que a pessoa... Qual é o erro do iniciante em atividade física? Tu já viu aquele gordinho que começou a correr e em seguida cansa e para de correr? Sabe? Para assim, vou começar a correr hoje porque eu tô muito gordo. Aí o cara corre 2 semanas e para. Sabe qual é o erro do cara? Ele começa a correr todo dia
E isso, obviamente, como ele é gordo, vai sobrecarregar a articulação, né? Aquele gordinho ali vai sobrecarregar, ele é mais pesado. Isso, veja, eu posso falar isso, pessoal, sem ser, assim, sem causar constrangimento em ninguém. Por quê? Porque eu, quando comecei a correr, era gordinho também. Então, assim, daí eu pensei um pouco antes de começar a correr loucamente, tá? Só para deixar claro. Então, o cara começa a correr todo dia, então ele se machuca. Aí ele para, ele desiste. A outra coisa é que ele nota que aquilo cansa ele muito. Por quê? Porque ele tenta correr rápido. Ele não vai conseguir, ele está destreinado. Então, qual é o segredo? O segredo é, corre no teu ritmo, por um bom tempo, assim, ó, todos os dias, faz aquilo uma rotina, devagarinho no início. Se tiver que arrastar os pés, arrasta, entende? Vai fazer atividade física de maneira moderada, de acordo com o teu condicionamento físico. E à medida que o tempo vai passando, teu condicionamento vai melhorando, a tua eficiência no consumo de oxigênio em realizar a atividade vai melhorando. Além disso, a atividade física, além de melhorar, aí, claro, né, tem atividade e atividade. Eu estou falando das atividades aeróbicas, tá, pessoal? Que são as atividades como pedalar, correr, nadar. Mas, de maneira geral, o teu corpo, além de melhorar o consumo de oxigênio durante a atividade física, ele também se adapta, a estrutura muscular do corpo se adapta à carga de atividade que tu vai fazer. Então, por exemplo, né, só para vocês terem uma ideia, ontem, né, para mim é pouco. Eu corri 10 quilômetros. Não é nada para mim. Já foi para mim, assim, sair de casa para, sabe, não fazer nada 10 quilômetros. Mas, porque eu já corri provas de 42 quilômetros, já corri prova de 80 quilômetros, entendeu? Então, assim, o que acontece? Hoje eu não estou mais adaptado a fazer essa atividade. Eu estou adaptado a correr 10. Entendeu? O corpo, ele se adapta ao esforço que tu demanda dele. Só que tu não pode sair fazendo assim, comecei a correr hoje, vou querer correr 10 quilômetros junto com o professor. Não vai fazer, entendeu? É uma viagem. Mas eu consigo correr bem. Bom, aí é outra coisa. Mas, em geral, se tu sai do sedentarismo total e vai fazer isso, tu vai te machucar, os teus músculos vão, né, obviamente, romper, vai ter lesão de articulação, tornozelo, joelho, essas coisas. E, além disso, tu vai cansar e tu vai tirar a atividade física da tua rotina. Então, o segredo é, comece de acordo com o teu condicionamento. É isso, né, que as pessoas não fazem, entendeu? Não é fôlego, é eficiência de consumo de oxigênio. Tu vai adaptando isso. Não pode ir de 0 a 100 direto. É isso, tá? Tu tem que começar devagarinho. É um país de células. Para que investir em vacina, como é que é? Deixa eu entender aqui. O corpo humano é um país de células. Tá. Para quem investir em vacina se não tem doença? Não entendi muito bem, tá? Mas, enfim, tá? Doença tem, né? A gente fica doente, mas não entendi muito bem essa colocação, cara, tá? Enfim, não sei o que você quis dizer com isso, mas tá. Deixa eu ver uma coisa aqui, o que aconteceu aí. Tá. Fala, Diogo. Bom, Arthur, é o seguinte, ó. Não, eu só estou dando um exemplo de um benefício da atividade física. Claro que se você não corre, você não precisa, entendeu? Mas é um benefício da atividade física, claro. Se você não quer praticar atividade, não tem porquê, entendeu? É uma escolha pessoal. Eu estou falando especificamente de quem pratica atividade, não tem muito problema. A grande coisa que eu acho, velho, é assim, ó, isso é uma escolha, né? Só um conselho que eu te dou. Não existe remédio melhor do que um par de tênis, ou uma bicicleta, um exercício físico ao ar livre, entendeu? Então, assim, cada um faz o que quer, mas eu tenho comigo que isso aí até terapia. Então, assim, além de ter outros benefícios que não só terapêuticos, tem benefícios diretos para a saúde, né, circulatório, mas isso aí, com o tempo, talvez tu perceba, sabe? A gente trabalha muito tempo parado, muito tempo sentado, e, cara, é um fato, a nossa população, né, do Brasil é uma população obesa, né, em geral. Então, assim, ó, isso aí, ao longo da vida, né, vai prejudicando muito a saúde das pessoas. Só para vocês terem uma ideia, como eu falei, meu pai morreu de Covid. E ele não morreu de Covid de graça, tá? Ele pegou Covid, mas ele morreu basicamente porque tinha problema circulatório em função da obesidade e da diabetes, que são doenças decorrentes, obviamente, do excesso de peso que ele tinha. Ele não praticava atividade física nenhuma. Óbvio, né? Ele poderia morrer independente de ser ou não, né, gordo, de ser ou não diabético, de ter ou não comorbidades. Poderia, mas eu tenho certeza que essas comorbidades agravaram muito a situação dele a ponto de levar ele ao óbito. Então, na verdade, só para ter uma ideia, eu sempre sou defensor, tá? E isso só para fechar a aula, da atividade física. Muito defensor. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, eu percebi que com a atividade física, que eu tinha uma perspectiva de vida diferente. E aí eu tinha uma perspectiva de vida diferente no seguinte sentido. A corrida, a atividade física me levou a lugares que eu nunca imaginei, sabe? Me deu
conquistas que talvez eu nunca tivesse tido se eu não tivesse corrido. E me deu uma qualidade de vida. Então, assim, eu tenho 45 anos, eu peso 73 quilos, tô legal, sabe? Então, assim, ó, eu posso comer meu churrasco, beber minha bebidinha no final de semana, fazer as coisas que eu quero, sem me preocupar com o que vai acontecer. Você vai dizer, mas eu não faço isso hoje. Com o tempo, você vai perceber que talvez seja necessário. Porque, particularmente, hoje, como é que a gente trabalha? Sentado. E aí, só para encerrar um negócio, o corpo humano, ele não foi feito para ficar parado. É só olhar para o corpo humano. Ele é cheio de dobradiça, gente. Por que ele ia ter tanta dobradiça se ele fosse feito para ficar parado? Ele não é feito para ficar parado, ele é feito para trabalhar. É isso, é para trabalhar fisicamente. Nós temos um corpo de um macaco, entendeu? Que caçava. Então, assim, a gente ficar parado é um ato antinatural. É isso aí. Mas, enfim, tá? Bom, eu acho que eu já falei demais por hoje. Pessoal, alguma dúvida das questões lá? Não? Não. Por mim, tranquilo. Claro. Enfim, outra hora a gente bate um papo melhor sobre isso, tá, pessoal? Mas eu tinha que falar sobre isso aí, pessoal, porque já que surgiu o assunto, né, para vocês terem uma ideia de como eu penso isso. E ninguém é obrigado a fazer nada porque eu disse. Tá, deixar claro, cada um faz o que quiser. Então, pessoal, bom dia aí para todo mundo.